Se você é fã de filmes como Sharknado, Planeta Terror, A Prova de Morte e todos esses que compõem o cinema B, você precisa conhecer o nome de Roger Corman. Roger Corman, ele pertencia ao meio dos anos 50 e 60, quando você tinha as famosas sessões duplas, que seriam a ideia de que você paga o ingresso para ver dois filmes. A sessão A atração principal, e a sessão B, que seria apenas um complemento, um material extra. Acontece que porque esses filmes B, eles vinham de estúdios muito pequenos, e que para fazerem algum tipo de sucesso, eles colocavam muita violência e muita sexualidade em seus filmes. E por conta deles serem de baixo orçamento, eles aproveitavam para explorar gêneros não muito valorizados, como ficção científica e fantasia. E aí que entra o Roger Corman. Ele trabalhava como consultor de roteiros para a Fox, só que ele nunca levava crédito pelas ideias que ele tinha. Resolveu largar tudo e fazer seus filmes sozinho. Só que ele tinha zero noção de fazer filme. Então, ele teve que aprender na raça o ofício do cinema, e ele começou a produzir tanto, mas tanto filme, que ele começou a ficar bom nisso. Ele começou a fazer clássicos do cinema, e filmes importantíssimos para a história da sétima arte, e tudo de uma forma muito improvisada e com poucos recursos e com muito, mas muito pouco dinheiro. Ele é um pioneiro do cinema de guerrilha. Ele chegou a produzir mais de 170 filmes e continua produzindo até hoje. É muita coisa. E ele começou com o tempo a criar obras um pouco maiores. Ele adaptou os contos do Edgar Allan Poe em uma série de filmes como O Túmulo de Ligeia, O Corvo, O Poço e o Pêndulo e muitos outros, dando estrelato ao Vincent Price, que seria um grande ator muito famoso logo em seguida pelos seus filmes de terror. Foi graças a ele que Jack Nicholson tornou uma estrela quando ele produziu Little Shop of Horrors, de 1960, que ganhou um remake, depois musical, de 1986. E com o tempo, ele fundou um estúdio, uma produtora, que se chamou A New World Pictures, e contratou diversos diretores jovens, não muito conhecidos, para dar uma oportunidade para eles mostrarem seu talento. E aí foi quando ele estreou a carreira de muitos diretores que hoje são considerados mestres do cinema contemporâneo. Por exemplo, Martin Scorsese, James Cameron, Jonathan Demme, o diretor de O Silêncio dos Inocentes, e muitos outros, inclusive Robert De Niro, que começou a trabalhar nesses projetos, e Ron Howard, quando ele produziu The Grand Theft Auto. E com o tempo ele começou a ter muitos fãs e muitos diretores que começaram a se inspirar no trabalho dele, como Quentin Tarantino e Robert Rodrigues. E ele começou a produzir uma série de outras coisas. Quando ele, por exemplo, amadureceu a sua direção, ele quis fazer uma obra um pouco mais séria, entre aspas, que foi The Intruder, que é uma história que faz críticas severas ao racismo nos Estados Unidos, e ele foi duramente criticado por conta disso, chegou a ser acusado de comunismo por causa da obra. Então ele retornou aos filmes B e realizou clássicos como Anjos Selvagens, que retrata a juventude de motoqueiros, muito no estilo hippie da época, que inspirou fortemente Sem Destino, clássico do cinema desse período. E ele também produziu uma viagem de LSD extremamente realista, em um filme chamado The Trip, em que ele começou a fazer vários experimentos de montagem e de direção. E ele recentemente ganhou um Oscar honorário em 2009 pela sua contribuição ao cinema, por ter inspirado tanta gente e por ter dado a porta de entrada a muitos artistas extremamente importantes do audiovisual que conhecemos hoje. Então, o Roger Corman, ele é simplesmente sensacional. Eu me inspirei no documentário O Mundo de Roger Corman, As Aventuras de um Rebelde em Hollywood, para fazer esse vídeo, porque esse documentário abriu a minha visão sobre esse cara e eu descobri que ele é extremamente importante. Ninguém falava desse cara até então. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele foi mais simples, um pouco mais rápido, mas eu queria apresentar esse cara, que ele é muito legal. Eu ainda tô adaptando, eu tô tentando descobrir qual é a melhor forma de fazer vídeos. Então dê críticas, sugestões, deixe suporte ao canal, nos sigam nas redes sociais e vejam o vídeo anterior que eu fiz sobre Star Wars, tá bem legal. E é isso, nos vemos na próxima terça.